Bem, pessoal, falar do topiramato, que é um remédio bem utilizado, já tenho alguns vídeos aqui no canal falando dele, né? Mas muitas perguntam dos efeitos colaterais e eu uso muito ele, né? Quadro de paciente de dores crônicas, especial enxaqueca, né? Às vezes tem um paciente que acompanha por algum problema e acaba identificando também enxaqueca, a gente começa a tratar também, né? Os neurologistas utilizam bastante também esse remédio e alguns pacientes eles perguntam os efeitos colaterais. Geralmente são remédios com uso crônico, que você vai utilizar alguns meses, né? É um remédio que quando o paciente lê a bula, ele vê como antiepiléptico, né? Eu explico para o paciente, né? Esses remédios, de um modo geral, para a profilaxia da enxaqueca, eles são utilizados para vários outros problemas, né? Tem antidepressivo que a gente utiliza, tem remédio para pressão, né? É como se você descobrisse o remédio que é utilizado para outra coisa, ele servir também para enxaqueca, né? E todo mundo fica muito preocupado com o efeito colateral, porque normalmente é mulher, jovem, né? São pessoas jovens que têm essa dor, então eles não querem que tenha outro efeito colateral relacionado, né? Ele quer um remédio para melhorar a dor, mas que não dê reação. Mas todo remédio a gente sabe que tem um risco. Então eu vou ler aqui para vocês, né? Com a porcentagem também os efeitos mais comuns do topiramato, efeitos colaterais. Lembrando, nem todo mundo vai ter, são efeitos raros, de um modo geral, efeitos simples e que muitos deles são transitórios. Você começa a utilizar, fica um tempo com esse incômodo, depois melhora, né? O principal que eu digo de efeito colateral, às vezes tem paciente que perde o apetite e tem perda de peso também, não é à toa que o topiramato também é utilizado para emagrecimento. Então, no dia a dia que a gente nota, acaba que a reação que os pacientes reclamam, nem todos ligam por isso, né? Às vezes é mulher jovem, ela está querendo perder peso, a gente não está dando para isso, está dando para enxaqueca, que acaba tendo esse efeito colateral que eles não ligam tanto, né? Parestesia ou formigamento, né? Quase 20% dos pacientes têm, às vezes eles reclamam de um formigamentozinho na boca, geralmente no início do tratamento, na mão, depois aquilo melhora, né? Outro efeito, né, é a questão da náusea, tem menos de 10% dos pacientes às vezes reclamam, ficaram um pouquinho nauseados, normalmente no início do tratamento, né? Aí tem o que às vezes o paciente reclama, tem uns 9% mais ou menos, né, segundo a bula, de pacientes que reclamam de piora da memória. Normalmente é uma piora discreta, né, que o paciente vai ficar esquecido, ele fala, pô, tô com uma certa dificuldade depois do remédio. Eu converso, a maioria deles adaptam o remédio, não tem um efeito maior, geralmente é no início do tratamento, depois ele acostuma e para de reclamar isso, mas também é o efeito que o paciente reclama. Junto, que eu mais noto que o paciente se incomoda essa questão da memória, mas geralmente é transitório, pouco tempo depois melhora, e alguns reclamam também da atenção está prejudicada, tem também isso na bula, né? Eles colocam de concentração 3%. Então são números razoáveis, mas de um modo geral são queixas transitórias que o paciente tem, né? Cansaço e sonolência também menos de 3% dos pacientes no início do tratamento, ou um ou outro incomodo sumário, a gente tem que trocar as medicações. Então esse do topiramato são os efeitos mais comuns, lembrando que a maioria dos pacientes que vão ter, mas é bom você ter uma noção, né? Geralmente são remédios de uso crônico, então eu sempre tento explicar ao paciente para ele entender que às vezes é no início do tratamento e tal, e muitas vezes melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.